nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em que já habita a plena salvação. Aleluia. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que já estão presentes. Hoje é quarta-feira. Hoje, como nós fazemos sempre às quarta-feiras, nosso estudo bíblico online. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, e aliás, a lição de número 9, e a lição de número 9 traz o título dizendo o batismo, a primeira ordenança da igreja. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa revista, lição de número 9, nosso estudo bíblico. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. A paz do Senhor Jesus Cristo, já a nossa irmã Terezinha, o pastor Amauri, Lucimar, todos os nossos irmãos presentes e aqueles que também no decorrer do nosso estudo vão chegando, né? Temos aqui alguns irmãos que ainda não apareceu o nome para mim, né? Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós agradecermos a Deus em oração para nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, lembrando que a nossa leitura em classe, se você já quiser procurando, nossa leitura em classe está em Romanos 6, capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 11, que em seguida nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eis que Cristo vem, tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz, canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, por tudo, ó Deus, que o Senhor fez e está fazendo em nossa vida. Pai, abençoa esse estudo bíblico, abençoa todos os irmãos, meu Deus, que já estão online conosco, aqueles, meu Deus, que vão estar chegando nessa live durante, Senhor, o nosso estudo bíblico, meu Deus. Senhor, abençoa, nos dá graça, nos dá entendimento, nos dá sabedoria,
Nos capacita, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, para que junto, meu Deus, nós possamos, Pai, estudarmos e aprendermos a Tua palavra com discernimento do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, meu Deus. E assim eu te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa lição de número 9 de hoje traz o título Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Nosso texto áureo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19, que nós acabamos de ler, né? A verdade prática, o batismo, é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Ou seja, Jesus ordenou, a igreja precisa então estar cumprindo esta ordem do Senhor Jesus Cristo. Leitura em classe então, Romanos 6, o versículo de 1 a 11, que nos diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim ordenamos que nós também, em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Verso de número 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não é mais o domínio sobre ele. Verso número 10. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu também para o pecado, mas quanto viver, vive para o nosso Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aí está a nossa leitura em classe da palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 11. Hoje, então, nós estamos falando sobre o batismo, que é a primeira ordenança da igreja, uma ordem que o Senhor Jesus deixou à igreja. Na nossa introdução, nos diz assim que nesta lição nós vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo nas águas. O batismo em águas, que é a primeira ordem do Senhor Jesus para a nossa igreja, né? Para nós. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, por Jesus Cristo e também pelos apóstolos e posteriormente também pelos cristãos da igreja primitiva, ou seja, então o batismo, a partir do momento da ordem de Jesus, nós precisamos cumprir, porque foi cumprido até pelo Senhor Jesus,
foi cumprido pelos discípulos, pelos apóstolos e também pelos primeiros irmãos da igreja primitiva. Então nós vemos que essa prática, ela precisa realmente ser obedecida, porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. É uma prática, portanto, ide, grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído seja importante, prática, e também que seja uma prática observada, né? Então nós vemos que como todas as coisas para o povo vai perdendo a importância, né? Ao longo do tempo, todas as coisas, parece que o povo não vai mais dando aquela importância, né? E o batismo também é dessa forma. Tanto na prática do batismo, quanto como realizar o batismo, tem sofrido muitas modificações, né? Mas não é assim que nós podemos fazer, porque nós precisamos deixar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé falar, e não nós querer falar de acordo com o que nós imaginamos, com o que nós pensamos, de acordo com a nossa conduta. Não, nós precisamos então estar cumprindo o ide do Senhor Jesus, observando a palavra do nosso Deus. Então essa prática parece que vem perdendo a importância, né? Porque o povo vai deixando de realmente crer na palavra de Deus, de observar aquilo que o Senhor Jesus ensinou para nós. Nosso primeiro tópico que nós vamos estudar nessa noite, nós vamos falar sobre o pressuposto bíblico doutrinário do batismo. Então, o batismo ele é muito importante e é isso que nós vamos estudar nesta noite. Nosso primeiro, então, tópico, nós vamos falar sobre o pressuposto bíblico doutrinário do batismo. Primeiro ponto, diz o batismo visto como sacramento. Batismo visto como sacramento. Então, a Igreja Católica e alguns segmentos protestantismo, ou seja, algumas igrejas evangélicas também, do protestante, né? Como nós vamos estar falando aqui agora, ela vem tendo uma prática do batismo, observando como fosse um sacramento. Então a palavra sacramento, ela vem do latim sacramento, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àqueles que o praticam, que dele participam. Então, quando as pessoas olham o batismo como fosse um sacramento, elas têm no batismo como fosse algo que nós vamos estar dizendo agora, que fosse algo como fosse um sinal sagrado. Mas o que nós vamos entender? Que o sentido, que nesse sentido Agostinho, no ano 354, até o ano 430 da década de Cristo, que foi o bispo Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo era como sacramento. É um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé daquela pessoa que pratica. E o que nós precisamos entender sobre isso? Quando
a pessoa entende as coisas de forma errada, ela tem uma conduta de desvio daquilo que está na palavra de Deus, do sentido da ordenança do Senhor Jesus de determinar o batismo. Então nós vemos que o batismo ele não é algo milagroso, que a pessoa vai, batiza, recebe aquele sinal e assim por diante. Não, nós vamos entender o que é o batismo. Então, dessa forma, a visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário apenas para salvação. Nós sabemos que o batismo, ele não é salvação. O batismo faz parte da salvação. Se nós negarmos o batismo, nós vamos deixar realmente de ser salvo. Jesus fala assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em outra palavra, nós vamos observar que a palavra de Deus fala assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí nós podemos interpretar às vezes que o batismo é salvação. Não, a própria palavra de Deus está dizendo assim: quem crê e for batizado será salvo, ou seja, mesmo ele sendo batizado, ele não é salvo, será salvo, porque se ele permanecer até o fim na presença do Senhor, servindo a Deus, então ele vai receber de Deus a salvação. Não é apenas batizou, já é salvo. Então precisamos entender esse ponto bíblico daquilo que fala, esse entendimento teológico, doutrinário que define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação, ensinando às vezes que se a pessoa batizou, a pessoa então já está salva. Mas vamos entender isso daí. Ponto de número 2. O batismo não é sacramento, mas ele é o que? Uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça à salvação. Ou seja, o batismo não é milagroso. O batismo não é algo que as pessoas às vezes vão imaginar como fosse algo mágico ou milagroso, que a pessoa batizou e ser salvo. A partir do momento que o batismo já está salvo. Não, não é dessa forma. O batismo ele é uma ordenança bíblica, qual Jesus fala aqui quando nós lemos: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há, portanto, no batismo poder mágico capaz de transmitir graça, salvação às pessoas que são batizadas. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça. Está vendo como é diferente? Não é a pessoa batizou e ser salvo, não. O batismo, o próprio Jesus, ele ensina: ide por todo mundo, ensinai todas as nações. Primeiro ensina as nações, depois leva a pessoa, então, ao batismo. Porque o batismo não é para salvação, o batismo já é para as pessoas que estão salvas, que já foi alcançado pela graça do Senhor, que já aceitou o batismo e então passa pelas águas batismais, recebendo o batismo, como diz a Bíblia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê será batizado, o que não crê, então será condenado. Então, o ensino bíblico do batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer que
obter uma graça através do batismo. O batismo é para aqueles que então já alcançaram a graça de Deus e vão então ser batizados, né? Ponto 3, o batismo deve ser administrado somente para os adultos. Não podemos batizar criancinha, né? Batizar uma criança que não tem entendimento, não tem compreensão, não sabe o que está fazendo, não tem como então aderir, dizer eu quero ser batizado por livre e espontânea vontade, como ensina a palavra de Deus. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haveres nascido com o pecado original, precisa ser batizado para ser salvo. Olha que coisa tremenda, né? Ensinamento totalmente contraria a palavra de Deus. Ensinamento que são ensinamento antibíblico. Porque quando a criança nasce, o pecado original, ele só é deixado a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Então, não é a criança nascer porque ela nasceu no pecado original, então nós vamos levar essa criança para ser batizada para deixar o pecado. Não. O pecado original é necessário então que nós fazemos uma confissão a Cristo. Quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Então nós aceitamos a Cristo, deixamos então de ter esse pecado original, que nós não vamos mais carregar esse pecado, porque agora nós recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Então o pecado original não é apagado a partir do momento que a criança nasce. Então, está completamente fora esse ensinamento da palavra do nosso Deus. Neste caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. É um ensinamento da Igreja Católica, também de outro segmento religioso, que traz esse ensinamento. A pessoa batiza as criancinhas para que seja anulado o pecado original, sendo que o pecado original só é anulado a partir do momento que a pessoa crê no Senhor Jesus, recebe Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Aí então, depois que alcançado pela graça do Senhor, ele então vai receber o batismo nas águas, como ordena a palavra de Deus: ide por todo mundo, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Evidentemente que esse entendimento do bispo Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Então as crianças, elas já fazem parte do reino de Deus. As crianças. Quando as crianças queriam chegar até o Senhor, os discípulos interrompiam, Jesus disse: deixa vir a mim as crianças, porque o próprio Senhor confirma e afirmou que as crianças já fazem parte do reino de Deus. Jesus disse: deixai os pequeninos, não os torver de vir a mim, porque os tais é do reino dos céus. Está escrito em Mateus, capítulo 19, versículo de número 14. E logo não há vestígio no Novo Testamento de criança sendo batizada, pois o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o batismo deveria ser ministrado a quem cresce. Então é necessário que a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, crer, aceitar Jesus Cristo e depois então ser batizado nas águas. E nós não encontramos no longo do Novo Testamento alguma criança que foi batizada. Somente os adultos, somente aqueles que crê e recebem então o batismo nas águas. Então não temos vestígio nenhum
ao longo do Novo Testamento, pois o nosso Senhor Jesus Cristo, quem ordenou, ele disse que o batismo deveria ser ministrado a quem cresce, como está lá no livro de Marcos, capítulo 16 e 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e nem também para fazer escolha. Uma criança não tem como fazer escolha. Então, não pode ser os pais que vai determinar e escolher nenhuma profissão, nada os pais devem escolher para os filhos, né? As crianças, conforme elas vão crescendo, conforme elas vão tendo entendimento, condições de discernir, pensar e entender, então elas vão tomar as suas decisões, tanto na sua vida material, como também na vida espiritual, essa escolha de servir a Deus ou não. Tópico de número 2. Nós vamos falar agora sobre o símbolo e o propósito também do batismo. Primeiro ponto, símbolo do batismo. A identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza uma união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, vamos entender isto, que o batismo por imersão, ou seja, quando a pessoa vai ser batizado, ela precisa ser imergida sobre as águas, mergulhar sobre as águas, não jogar um pingo de água na cabeça da criança ou do adulto e falar que ela já está batizada. Então o batismo, a própria palavra de Deus mostra que ele precisa ser por imersão, como nós estamos lendo aqui. O batismo por imersão, ele simboliza a união com Cristo, por meio da sua morte, do seu sepultamento e também da sua ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, como nós lemos em Romanos 6, o versículo do 3 até o versículo 5 vai falar sobre isso. Dessa forma, o apóstolo Paulo mostra que o ato de emergir na água, onde havia sido submergido, retrata com a precisão e a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Então, o ato de emergir, esse candidato, essa pessoa que aceita Cristo, que quer ser batizado, que toma essa decisão, que ele deve então ser imergido sobre as águas. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitasse pela fé no poder do nosso Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida, agora entrou na nova vida em Cristo. Então, por isso que tem que ser batizado. Por isso que tem que ser submerso nas águas, tem que ser mergulhado nas águas, como ordena a palavra do nosso Deus, para ser considerado realmente o verdadeiro batismo, como afirma a palavra do nosso Deus. O propósito do batismo, testemunhos públicos na fé cristã. Olha que coisa linda, né? Então, quando nós aceitamos o batismo, quando nós temos esse propósito de ser batizado nas águas, nós estamos então dando um testemunho público da nossa fé cristã. Isso é muito lindo. É o que fala a palavra de Deus para cada um de nós, que vamos então fazer essa confissão, aceitando a Cristo, aceitando o batismo,
e mostrando para o mundo o propósito da nossa fé, de nós então estarmos sendo batizados, ou seja, passando pelas águas batismais para o cumprimento da palavra do nosso Deus. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, ele está testemunhando de uma forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Nós vemos na palavra de Deus que até o apóstolo Paulo, quando ele vivia num mundo totalmente fora da vontade de Deus, ele era o perseguidor da igreja. Quando ele então agora recebe Cristo como seu Salvador, e ele então começa, depois do seu batismo, testemunhar, testificar, pregando o Evangelho de Cristo, espantando muitas pessoas. Pessoas ficavam espantadas, desacreditando naquilo que estava vendo. Um homem que tão mal causou a igreja, perseguiu tanto a igreja, os cristãos, agora ele era um perseguido pelas outras pessoas também que não acreditavam no poder do nosso Deus e que não servia a igreja. Então, é um testemunho público perante o mundo de uma nova vida em Cristo. Então, esse é o símbolo do batismo. A pessoa batiza, ele está testemunhando para o mundo, para as pessoas, uma vida diferente agora, uma vida em Cristo Jesus. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Então, a pessoa que ela aceita Cristo, ela se candidata ao batismo, aceita o batismo, ela tem um desafio muito grande na vida dela, que ela precisa entender que agora ela está mudando de vida, não é para ficar rica. Ela não está mudando de vida para acabar todas as lutas sobre a face da terra. Ela não está se tornando essa pessoa agora cristã para que ela tenha uma vida de bonança sobre a face da terra. Não. Quando ela se candidata ao batismo, quando ela aceita Jesus Cristo, ela tem que estar convicto, consciente que a partir de agora ela abraçou a fé cristã. Ou seja, pode vir os vendaval, pode vir a tempestade, pode vir tudo, mas a pessoa precisa estar firme no Senhor Jesus, como o próprio Senhor Jesus fala de uma casa que ela é construída sobre a rocha, que quando vem os vendavais, vem a tempestade, vem qualquer problema, qualquer situação, ela permanece firme diante do nosso Deus. Então, o cristão, quando ele vai ao batismo, ele, a partir desse momento, ele está abraçando a fé cristã, está agora fazendo parte do povo de Deus, servindo ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um texto da palavra de Deus, lá no livro de Colossenses. Vamos pegar aqui na Bíblia Sagrada o livro de Colossenses. Vamos estar lendo aqui o capítulo de número 2 e o versículo de número 6. Colossenses 2:6 diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Então essa é a vontade do nosso Deus. Assim como recebeste Jesus Cristo, andai nele. Então esse é o ensinamento da palavra de Deus. Enfim, o batismo é para o salvo convertido que estão dispostos a seguir Jesus. Então o batismo é esse. O batismo não é para a pessoa mostrar que ela é religiosa, não. O batismo é realmente a pessoa que vai ser batizada, ela tem que ter esse compromisso com o Senhor. Enfim, o batismo é para o salvo convertido que estão dispostos a seguir Jesus. Muitos que às vezes não querem seguir Jesus,
vão para a igreja, batizam porque acha bonito, emocionante, mas depois não tem compromisso com Deus, acaba voltando para trás, deixando a igreja, deixando tudo aquilo que ela aprendeu. Então a pessoa tem que entender que quando ela vai para o batismo, ela já é uma pessoa salva, convertida e é uma pessoa disposta a servir o Senhor Jesus Cristo, ter um compromisso com o Senhor Jesus. Ponto de número 3. Não há espaço para indecisão. Não há espaço, né? Espaço para indecisão. Muitas vezes pessoas são indecisas em tantas áreas nessa vida, tantas coisas nessa vida, a pessoa pode às vezes ter essa indecisão. Mas de servir a Deus, de aceitar a palavra de Deus, de crer no Senhor Jesus, de servir a Deus e ir para o batismo, a pessoa não tem espaço para essa indecisão. Como nós vemos aqui, ó, somente cristão indeciso que rejeita de ser batizado. Um cristão indeciso, ou seja, que não consegue tomar uma decisão de ter um compromisso com Deus, de servir a Deus, ele então coloca a dúvida se vai ser batizado ou não. Mas o cristão que serve a Deus, ele não tem essa dúvida, então ele toma uma decisão realmente de crer na palavra de Deus, aceitar a Cristo, aceitar o batismo e ser batizado em nome de Jesus. Às vezes isso acontece na ignorância, no sentido, no ato. Outras vezes é por falta de convicção e de fé. No primeiro caso, às vezes o crente, ele entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falhas. Muitas das vezes as pessoas colocam de uma forma que as pessoas às vezes ficam indecisas por não compreender. Tem pessoas que falam, olha, se você tomar uma decisão, se você for batizado, olha, você não pode mais pecar. Ou seja, enquanto a pessoa não é batizada, ela pode pecar. Ela pode fazer o que ela quiser. É isso que passa pela cabeça de muitas pessoas. Já, inclusive, eu conversei com muitas pessoas de alguns segmentos religiosos que têm essa convicção desse ensinamento. Faz as coisas erradas e fala, não, eu não sou batizado. Se ele for batizado, não pode cometer nenhuma falha, nenhum pecado. Mas não é assim que a palavra de Deus fala. Quem é o ser humano que não comete erro e pecado? O próprio Jesus, quando ele estava em certo lugar, chegou até ele a mulher adúltera, correndo, e ali muita gente que trazia ela naquela correria, espantosamente, todos cheios de pedras nas suas mãos para apedrejar aquela mulher. Porque na lei, a mulher que cometesse um adultério, um pecado, ela precisaria, pela lei, ser apedrejada até a morte. Trouxeram aquela mulher até o Senhor Jesus. Não que eles vieram ao Senhor Jesus para pedir uma orientação. Não, eles vieram acusando aquela mulher e também tentando o Senhor Jesus. E disseram para Jesus, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. Para a lei de Moisés, manda que nós apedrejamos ela até a morte. E o Senhor o que diz? E tu, o que o Senhor diz? Eles estavam tentando o Senhor Jesus. E Jesus, a palavra de Deus nos mostra, que ele mostra para aquelas pessoas o que elas precisariam fazer. Jesus fala assim, aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. E a Bíblia diz que todos ali se analisaram. Todos eles tinham pecado. Começou de um até o último, jogando as suas pedras fora,
indo embora. Sobrou ali somente a mulher próxima de Jesus. Acabou aquele alvoroço, acabou aquela gritaria, todos foram embora, a mulher ficou ali, esperando agora que aqueles homens não o apedrejaram. E ela estava esperando agora o que Jesus ia fazer. Jesus não condenou ela. Jesus não crucificou ela. Jesus disse: mulher, vai e não peque mais. Então a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Todos pecam, todos cometem pecado. Todos estão sujeitos a erro, a cometer erro, pecado. Mas a partir do momento que a pessoa quer servir a Deus, quer tomar uma decisão, a pessoa então tem que rejeitar o pecado. Mas que todo homem, toda mulher está sujeito ao erro, pecado, isso não temos dúvida nenhuma. A própria palavra de Deus fala: aquele que disser que não tem pecado, já está cometendo pecado. Só de dizer que não tem pecado. Então nós vemos aqui que muitas pessoas interpretam diferente, erroneamente, achando que a partir do momento que ela vai ao batismo, não pode mais pecar. Então fica com medo. Então e se eu ser batizado depois cometer um erro? Então, por causa desse motivo, muitas pessoas às vezes colocam em dúvida se ele deve ou não deve ser batizado. Então, quem se candidata ao batismo é a pessoa que abraçou a fé em Jesus Cristo, e ele não pode dar espaço para essa indecisão, não pode deixar que nada tire do coração dele o desejo de ser batizado, de servir a Deus, seguir o Senhor Jesus. Então, a Bíblia mostra que o crente deve evitar o pecado, precisa deixar o pecado, mas não significa que não vai mais cometer erro nem pecado, né? Vamos ver o que diz a palavra de Deus nas cartas de João. Nas cartas de João. Vamos lá nas cartas de João. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá nas cartas de João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, e o versículo 2, e também o versículo... Deixa eu ver de novo aqui. Não, é 1 Cartas de João, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Então, quem pode condenar o ser humano porque ele cometeu o pecado? Porque a própria palavra de Deus está mostrando que não é para nós cometer erro, não é para nós praticarmos o pecado, mas se nós cometer o pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ou seja, não há justo nesse mundo a não ser o Senhor Jesus Cristo, que é o único justo, que pode justificar o homem, o ser humano, de todo o pecado. Então, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Se você ser batizado e cometer pecado, não pode mais. Então, é como fosse o batismo, como fosse uma vacina que imuniza. A pessoa participou do batismo, recebeu uma vacina, nunca mais vai cometer um pecado. Então, nós não podemos analisarmos dessa forma. E também não podemos acusarmos as pessoas se nós tomarmos conhecimento, ouvir que ela cometeu um erro, um pecado, porque o perdão, ele só vem do Senhor Jesus Cristo. Quem justifica o homem é o Senhor Jesus Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário é o Senhor Jesus Cristo. Não há homem nenhum, não há ser humano nenhum que pode perdoar o pecado do outro, que pode
bater no peito e dizer eu não peco. Não existe. Então, o pecado é como nós já falamos aqui, precisa ser deixado. Mas olha o que diz aqui, meus filhinhos. João, o apóstolo do amor, escrevendo meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, não é para pecar. A pessoa não pode ter o desejo de pecar. Mas ele disse dessa forma, mas se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Só Jesus é justo. Então, contudo, o batismo não pode ser aquela, como fosse uma vacina imunizante, que imuniza a pessoa, o cristão, que dizia assim, olha, você foi batizado, você nunca mais vai cometer o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito, ou seja, o pecado é vencido somente de uma forma. Quando a pessoa anda em Espírito, ela está realmente agradando a Deus, não está andando segundo a carne, mas ela está andando segundo o Espírito, ela então não comete pecado, porque ela está andando segundo o Espírito e não está segundo a carne. Então, se a pessoa andar segundo o Espírito, ela está realmente longe de cometer o pecado. O pecado, então, ele é vencido através do Espírito de Deus. Não é por nós. Não é nós que vencemos o pecado. Quando nós andamos em Espírito, o Espírito Santo, ele vence o pecado. Então, nós não podemos estar imunizado, estarmos fora do alcance de cometermos o pecado ou erro. Vamos ver o que está escrito no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Digo, porém, ainda, andai em espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Então, aqueles que estão andando em espírito, ele não tem a cobiça das coisas carnais, não tem a cobiça das coisas da carne. Então, andou no espírito, ele está realmente imunizado contra o pecado. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das aplicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Ou seja, a pessoa conhece a palavra de Deus, a pessoa sabe que precisa ser batizado, mas ela não quer tomar esta decisão, porque ela não quer cortar o cordão umbilical que está ligando ele ou ela ao mundo. Mas se a pessoa tomar a decisão, aceitar a Cristo como único, suficiente, Salvador Jesus Cristo, ela passa pelas águas batismais e ela não rejeita o batismo nas águas. Tópico de número 3, último tópico que nós vamos falar nessa noite. A fórmula e o método do batismo. A forma e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou os seus discípulos, dizendo, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esta é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é realmente a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita, então, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só consciência. Poucas pessoas conseguem entender isso, né? E nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de Deus, então nós precisamos entender o Pai
é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas há um só Deus, um só Deus. Três pessoas distintas, ou seja, diferentes, mas olha a maneira que nós precisamos entender. Três pessoas distintas com uma só essência. Uma só essência. É como nós falamos uma igreja. Ali tem muitas pessoas na igreja, mas é uma igreja. Existem muitos ministérios. Existe cristão espalhado por todas as cidades, por todos os países, pelo mundo inteiro, mas é uma só igreja. Então nós estamos falando aqui, não estamos falando de três deuses, estamos falando de um Deus. Três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Tem muitos lugares, muitos que batiza diferentemente daquilo que a palavra de Deus mostra. Tem muitas pessoas que batizam só em nome de Jesus. Vamos entender isso então. Ponto de número 2, nós vamos falar sobre uma fórmula herética do batismo, que é o quê? Nem todos os grupos dentro das tradições cristãs seguem a fórmula trinitariana, da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são todas as igrejas. Existem igrejas chamadas cristã, evangélica, mas elas seguem um ritual diferente na hora de realizar o batismo, ministrar o batismo. Então nós vamos entender isso agora. Vamos entender. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Unicismo. Batiza em nome de um só. Em nome de Jesus. Nós vamos entender isso. Um exemplo é o unicismo. Então esse grupo batiza os membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em algum texto do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Eu vou ler esse texto para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Eles usam o versículo que nós vamos estar lendo agora, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 38, que diz assim, versículo 38, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque Pedro disse que eles deveriam ser batizados, como está aqui, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender também Atos dos Apóstolos 19, Atos dos Apóstolos 19, versículo 5, eles usam também. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos entender. Convém dizer que esses textos, eles não negam a forma trinitária, ou seja, da trindade, e nem tampouco nega essa trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isto é, naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. Então isso é uma expressão de palavra
usado pelos apóstolos, que seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma expressão de palavra. Isso não tira a autoridade do Senhor Jesus, lá em Mateus 28, 19, que ele disse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o único lugar na palavra de Deus que nós encontramos uma fórmula do batismo dado pelo Senhor Jesus Cristo, foi Mateus 28, 19. Essa expressão dos apóstolos, expressão de palavra, que ele diz em nome do Senhor Jesus Cristo, não tira a autoridade do Senhor Jesus, que ele fala lá no livro de Mateus 28, 19. Isso que ele fala é apenas uma demonstração feita por Jesus através da sua própria autoridade, que o batismo foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, a forma que Pedro expressa, os apóstolos expressam, que seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo deve ser ministrado de acordo com a palavra de Deus, Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Esse tipo de batismo se caracteriza por a aspersão de água sobre o candidato. Tem esse tipo de batismo também, em vez de ser por imersão. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, que é o ponto que nós estamos terminando, que é o ponto número 2, que fala sobre o batismo aqui, que é feito na autoridade do Senhor Jesus Cristo e naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou. E no ponto 3, que nós vamos entender o que é a imersão, que é um método bíblico do batismo, que diz que convém dizer que não há vestígio para a prática do batismo por aspersão. No Novo Testamento, esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato, ou seja, jogar a água sobre o candidato. E a Bíblia nos ensina que a pessoa deve ser emergido nas águas para estar realmente cumprindo a palavra de Deus, sendo batizado. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega batizo possui o sentido de mergulhar. Então, o próprio sentido da própria palavra batismo é mergulhar. A pessoa tem que ser imergido sobre as águas. Então, nós encontramos aqui que o sentido da própria palavra batismo, como nós acabamos de falar aqui, ela não por aspersão, mas sim batismo. Então, é por imersão, que a própria palavra batismo significa mergulhar, significa imersão. E a palavra grega batizo possui o sentido então de mergulhar e também de submergir nas águas. Tanto na Bíblia como fora dela, vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Lá no capítulo 1 de Marcos, versículo 5, mostra. Da mesma forma, quando foi batizado Jesus, então ele saiu das águas, ou seja, não jogaram água em Jesus. Ele estava dentro das águas, ele saiu das águas assim que ele então foi batizado por João Batista. Marcos 1, versículo 10. João Batista, então, onde havia feito o batismo, lá havia muitas águas, como está em João capítulo 3, versículo de número 23. Então nós entendemos nesse estudo sobre o batismo, a forma de ser batizado, o porquê ser batizado, a necessidade de sermos batizados. Conclusão: procuramos abordar as questões mais revelantes
concernente ao batismo nas águas. Aí mostramos então que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem ele pratica ou participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todos os cristãos que querem seguir a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Então, o batismo não é salvação, mas o batismo ele faz parte da salvação, porque se a pessoa negar o batismo, ela está negando a salvação do Senhor Jesus Cristo. Por meio do batismo, nós identificamos com Cristo Jesus e tornamos então a nossa fé pública, ou tornamos a nossa profissão de fé. Então, é por isso que nós não podemos rejeitar o batismo. Então, você que ainda não foi batizado, você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo, receber Ele como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Crer na palavra de Deus, aceitar o batismo, porque a partir do momento que você aceitou o batismo, você vai entender então, no próximo estudo, que nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, na lição de número 10, nós vamos estar falando a segunda ordenança que o Senhor Jesus deu à igreja, que é a Santa Ceia do Senhor. Ordenança, a segunda ordenança da igreja. A primeira ordenança é o batismo, a segunda ordenança é a Santa Ceia do Senhor. Então, quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos então falando sobre a lição número 10, a Santa Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, dada pelo Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite, meu Deus, por esse estudo. Obrigado, meu Deus, por todos os irmãos que estiveram presentes, por aqueles que estão presentes, por aqueles, meu Deus, que no decorrer dos dias, da semana, dos meses, até dos anos, que vão estar vendo esta live, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida através dessa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos também, ó Deus, a tua bênção em favor de cada live, de cada família, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estiverem enfermos, o Senhor estenda as tuas mãos e que cada um, meu Deus, receba a bênção, a cura, através da tua grande e infinita misericórdia. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja não somente hoje, mas com todos vós e todos diga amém. Curte essa live, compartilha e também comenta. Deixa o seu comentário, né? Nós vamos estar daqui a pouquinho já também colocando ela no YouTube. Lá no YouTube nós temos o nosso canal. Se você achar por bem, se inscreva. Porque você se inscrevendo, acionando o sininho, todas as lives, quando nós colocarmos lá no YouTube, ou fizermos pelo YouTube, ela vai então mostrar para você, você já vai receber de primeira mão através do próprio aplicativo do YouTube. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, até a nossa próxima live, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira.